Muito bem, estamos começando mais um Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também você pode assisti-lo ao vivo pelo YouTube, TV Santa Maria. Depois ele fica alojado no Facebook, você a qualquer momento pode ir lá buscar o programa e assistir o espaço que você quiser. Fica à disposição nas redes sociais. É o programa Zona Esportiva. Nós vamos bater um papo hoje com o Ogê. Tudo bem, Ogê? Como é que tá? Beleza, Tessis? O Ogê tá aí, tá numa nova façanha aí, né? Então tá, às vezes vem, às vezes não vem no programa, tá participando com a gente. Eu vou aproveitar que ele tá aí hoje e eu quero esmiuçar alguns assuntos com o Ogê a respeito do esporte. O Ogê conhece tanto o esporte de Santa Maria, acompanha de perto vários esportes. Eu gostaria que ele nos colocasse algumas coisas durante essa pandemia que ele tem acompanhado e tem visto e quais as suas projeções em cima desses esportes. Começando, Ogê, tudo bem? Inicialmente, satisfação de tê-lo aqui com a gente. Começando, te pergunto assim, Ogê, o rugby tinha tantos projetos nesse ano. Com essa parada, o que tu acha que prejudicou e o que ele pode, a partir de agora, fazer? Tessis, eu acho que a parada ela prejudicou todo mundo na realidade, né? Se o esporte profissional tem problemas, e a gente vê notícias, né? Os times grandes reclamando, tu imagina o amador. E nós cansamos de falar aqui no programa desta dificuldade, que eram abnegados, que tentavam de muitas e muitas formas manter as suas equipes. O rugby não é diferente. O rugby é um grupo de abnegados. Teve um apoio ultimamente da Universidade Federal de Santa Maria, né? Ele mandava seus jogos dentro lá do centro de eventos. Final do ano passado, a universidade abraçou ainda mais o universitário, né? O professor Luiz Fernando, com o núcleo de implementação da excelência no esporte, acabou abraçando, né? Assim como é o futsal da FSM, que é um projeto de extensão. E teria o universitário tudo para começar, né, a deslanchar. É um time que venceu tudo na segunda divisão, ele chegou no patamar mais alto que podia, passou para a primeira divisão, onde tem times de Porto Alegre, e principalmente o time de Bento Gonçalves, o Farrapos, que é um time que tem o antigo estádio do esportivo, né, da montanha, como sede, tem jogadores da seleção gaúcha, da seleção brasileira, então ficou num patamar mais distante. Mas mesmo assim o rugby estava evoluindo. Teve mudanças, né? Tivemos aí um treinador inglês, né, que esteve aí por um bom tempo e trouxe uma nova filosofia de rugby, tá? Deixou uma história muito bonita. Se tentou, nesse meio tempo, alguns outros treinadores. Acabou o Brian, né, que é um cara que vive o rugby, que está ali dentro, é um daqueles batalhadores e tantos outros, assumindo a função de treinador, né, pegando um pouquinho da experiência do Kevin, que deixou aí, aliando o rugby inglês, que é mais tradicional, com o rugby aqui da nossa América, Argentina. Agora o Brian assumiu a presidência. E era um ano para o universitário ter um pouquinho mais de folga, pelo menos ele estava abraçado e buscar patrocínios. Realmente que a parada, ela traz prejuízo, né? Porque vai ter que recomeçar de alguma forma. Também o universitário passava por uma renovação no seu quadro de atletas, né? Saindo aqueles mais antigos e chegando gente nova. Não pode abrir mão de todos os antigos e também não pode jogar todos os novos juntos, tem que haver uma mistura. Alguns atletas importantes acabam desistindo, né, em função de trabalhos, porque aquilo que a gente sempre fala, é difícil tu ser amador e trabalhar, né? Chegar um ponto da tua vida que você tem que fazer opção, tem família, né? Mas eu acredito que o universitário tem tudo para quando a pandemia passar, e eu acredito que o mês de julho agora é o divisor de águas para todos os esportes. Ele tem agora, com esse apoio da UFSM maior ainda, né, com ele sendo incluso dentro do projeto lá, do Núcleo de Implementação e do Centro de Educação Física, ele tem chance de, pelo menos, poder voltar. Chegar ao patamar de um Farrapos ainda é complicado, né? E a própria Federação Gaúcha de Rugby, ela tinha um sonho, regionalizar, né? Deixar os times de Porto Alegre e Grande Porto Alegre lá mais juntos, os interior do outro nível. Só que o universitário ele ganhou isso no campo, né? É um direito de ir. Então, meio goela abaixo ele vai, né? Mas eu acredito que a hora que a coisa melhorar, o Brian tem toda essa condição, junto com toda a equipe dele, de renovar o time, de conseguir botar aquilo que o universitário tinha, que era um rugby diferente, que era um rugby de jogo rápido, não daquele de peso, né? Mas um jogo de jogo rápido.
e conseguir, se não bater diretamente de frente, mas se manter na elite do rugby, né? E eu acho que isso é importante. Logicamente que passa por isso agora alguns patrocínios, que a gente sabe que é difícil, né, Tesses, porque... E agora esse ano ficou mais complicado? Já era complicado e agora... Mas eu acredito que todos os times agora vão tentar levar até o final do ano e esperar que o ano que vem a coisa volte a melhorar. Mas eu confio muito na galera do Universitário lá. E é bom saber que Santa Maria tem essa força em outros esportes, né? Santa Maria foi considerada, uma época, aí, a capital da bola oval no Rio Grande do Sul, né? Porque o Universitário Rugby e o Santa Maria Soldiers, que joga futebol americano, trouxeram para cá grandes disputas, né? Saiu um pouquinho daquele lugar do futebol, do futsal, de outros, trouxeram um esporte diferenciado. Me diz uma coisa, como é que funciona esse ascenso e o descenso? Desce quantas equipes para ele se manter, para o rugby se manter, Santa Maria se manter no patamar que ele está hoje? Ele não pode tirar qual posição para descer? Como é que funciona a coisa? Na realidade está subindo um e descendo um sempre, né? Sim. E é sempre uma disputa, eles fazem uma disputa entre um time da segunda divisão e o último da primeira divisão com o último... O primeiro sobe direto, né? Mas há uma disputa, né? Não é automático o descenso? Não é automático o descenso. Pode ter mudanças, pode ter mudanças, né? Como eu disse, o rugby ele vem crescendo, apesar de ser um esporte muito antigo, pouca gente talvez saiba da história do rugby, né? O rugby é um dos esportes mais praticados do mundo, ele tem muita força na Europa, na Oceania, né? O melhor time que tem é o All Blacks lá da Nova Zelândia, a melhor seleção de lá. Aqui na América Latina, a Argentina é um dos times fortes, ainda tem, já em disputa, inclusive em igual condição com alguns times grandes. O Paraguai começou e o Brasil começou a crescer agora. Aqui é relativamente novo, né? Então tem algumas coisas que podem se adaptar. Então a federação ela está ainda nesse meio termo. Eu disse, a ideia dela era fazer um setor regional no interior e um capital. Mas por força e por capacidade dos times se consegue. O Universitário conseguiu. O ano que ele ganhou a segunda divisão, ele bateu a todos os times e não tinha mais adversário dentro da segunda divisão. Então se viu obrigado a subir, né? Acredito que ele consiga ficar na fase intermediária ali, né? Eles tinham uma proposta, quando subiram, de no primeiro ano disputar e ficar, no segundo tentar um terceiro lugar, no terceiro um segundo e aí sim brigar. Com essa mudança que teve aí, né? Mas zera tudo, né? Zera tudo. E tem que buscar gente nova, eles estão buscando gente nova. E agora com um projeto mais dentro da universidade, que antes eles só sediavam os jogos lá dentro, agora a universidade abraçou. Também dentro dos estudantes universitários pode surgir alguns atletas, né? E é importante isso. E é um esporte que vem crescendo bastante aí no Brasil, né? E Santa Maria. É bom saber que tem aqui mais um nicho de esporte, né? Também eles fazem um trabalho social muito legal. Tem o masculino e tem o feminino também na competição ou é só o... Não, tem masculino e feminino. Aqui... só tem o masculino aqui. Teve uma época... Não, a federação exigia, inclusive, de que o time para participar do campeonato tinha que fazer a divisão de base, né? O feminino e o masculino, né? Para que o rugby crescesse. Sim. Aqui tinha sempre o time feminino, continua treinando as meninas aí. E tinha também a divisão de base. E é importante dizer, Tessis, que dois atletas da categoria de base do universitário já estavam fazendo teste na seleção brasileira, né? E vieram de um projeto social, né? De uma visita que a galera fez lá num bairro da cidade, numa escola, e apresentou o rugby. E esses meninos vieram treinar, e inclusive eram meninos problemáticos, né? Aquilo que a gente sempre fala, de fazer um campeão ou não, mas trazer pessoas melhores. E tiveram essa crescimento dentro do universitário e já estavam na seleção brasileira, né, de base, fazendo testes, né? Então, o rugby faz isso, ele exige que se tenha o feminino e também tenha a divisão de base, que é para não se perder, né? Porque senão acontece o que acontece, os atletas vão indo embora em função da idade, em função de trabalho e acaba terminando, né? Perfeito. Futsal, você tem acompanhado de perto o futsal. Eu te faço uma pergunta, assim, tu está mais por dentro, tem acompanhado bem de perto. Em que nível, que patamar nós estávamos quando parou o futsal Santa Maria? Ele vinha vindo desenvolvendo. Que patamar que tu me dirias que ele estava quando parou tudo? Estava um crescente muito importante, né? Nós vimos no último ano aí uma UFSM crescer muito, né? Ela desenvolveu o futsal. O União vinha crescendo bastante. Só que o União perdeu algumas peças
e o time acabou tendo uma queda, ao contrário do FSM que acabou crescendo. O diferencial do FSM ano passado foi o seu conjunto, ela tinha atletas para mudar o jogo, né? Ela conseguia manter o mesmo nível. O União, ele tinha um time base e às vezes o time caía, né? Então vinha num crescendo muito importante. Mas nós sabemos que com essa mudança que houve aí no futsal gaúcho, né, com os times de ponta criando a liga, né, mas a Soeva, ela, por opção dela, ela ficou dentro da Série Ouro, ela ficou na Federação Gaúcha, ela não foi para essa liga. E a Soeva é um time que tem uma estrutura, né, aqui de Venâncio Soares fantástica, né? Ela disputa Brasileirão, né? Então eu acho que os dois times de Santa Maria foram até o nível que podia, né? Eles bateram na Soeva, né? Foi onde teve prejuízo. Inclusive aqui, já teve vitórias aqui, né? A gente sabe que o projeto de extensão da universidade depende muito, às vezes, de algumas coisas, né? Mas vinha crescendo. Atletas importantes aqui de Santa Maria foram disputar fora daqui. Se esperava esse ano de novo que a universidade mantivesse o nível, né? E que a União conseguisse voltar a ter o nível que ele tinha, né? Trazer alguns nomes de volta que fizeram falta, mas a pandemia acabou nos deixando numa situação que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Como vai ser o retorno? Como vai ser o retorno? Vai se manter praticamente a mesma regionalização do futsal, né? Mas tu sabe muito melhor do que eu, Tess, que Santa Maria tem um potencial muito forte em futsal. Né? O que a gente precisa aqui é um pouquinho mais de apoio, né? Um pouquinho mais de gente. A gente sabe que tu jogou futsal, tu é treinador do futsal, tu sabe que um ginásio lotado, ele faz um time crescer, né? Ao contrário de jogar para um ginásio com meia dúzia de pessoas, a gente sente isso. A mesma questão do rugby vai acontecer com o futsal, que é a questão do patrocínio. Tirando a universidade, que tem essa verba do projeto de extensão, o União vai ter que correr atrás de patrocínio, isso também não é fácil. Já era difícil antes, como é que vai ser agora nessa fase de pandemia? Então, vai ser um ano atípico, né? Até porque se falava que a Série Ouro voltaria em agosto, até agora não se mexeu de novo, né? Vamos esperar até final de julho. Eu tenho dito que julho é o divisor de águas, tanto é verdade que o Campeonato Gaúcho, divisão principal, já está terminando, vai começar aí Brasileirão, divisão de acesso não se sabe, e o futsal tem que mexer, e não tem mais como segurar, né? Porque tem muita gente que sobrevive do futsal e de outros esportes, né? Não é só, movimenta a economia de muitos municípios. Então acredito que vamos aguardar a decisão aí, né? Eu não vi as últimas notícias dessa gaúcha de futsal, mas acredito que em agosto aí a coisa começa a acontecer. E como o futsal ele envolve ginásios, né? De repente a coisa possa acontecer melhor. Mas vamos aguardar de que pelo menos voltem no mesmo nível, tanto a UFSM quanto a União possam manter o mesmo nível que terminou o ano passado, né? Para a gente ter grandes disputas aqui. Outro esporte que tu acompanhou de perto, também tem acompanhado, é o futebol profissional, a divisão de acesso do Inter de Santa Maria. O que tu diria do Inter de Santa Maria? Qual era a tua expectativa para esse ano? A gente sentia que o Inter de Santa Maria formou nesse ano agora um time bem competitivo. Eles conseguiram trazer um time bem competitivo. Mantiveram o Sananduva, que conhecia a aldeia, praticamente 95% da comissão vinha. Estavam buscando, inclusive o Edu Gol veio para aí, no mesmo processo que foi com o Chiquinho no ano retrasado, para recuperação, e era um nome importante, foi o que faltou para o Inter de Santa Maria no ano passado, e se via que o Inter de Santa Maria estava montando uma grande equipe. Então, na verdade, que os resultados eram bons quando parou o campeonato. Notícias que se tem, Tesses, pelo menos pela imprensa, pela mídia, é de que eles só perderam um jogador e conseguiram ganhar 5. E a gente vê outros times que estão se desmontando. Já estão treinando de forma online, na maioria, eu tenho conversado com alguns jogadores que a gente tem contato. Lógico que também vai ter o problema de patrocínio, vai ter o problema de dinheiro, a gente sabe que é difícil. Como é que vai voltar o campeonato, se ele vai ter público ou não, se a federação vai bancar alguma coisa, né? Assim como bancou a televisão, bancou para os times de primeira divisão. Mas pelo menos o elenco está sendo mantido, né? A gente sabe que eles estão fazendo alguns trabalhos, inclusive buscando alternativas de arrecadar, mas eu vejo o Inter dos últimos anos esse ano bem mais forte, né? Ainda tinha uma deficiência, a gente sentia no meio de campo, que o Chiquinho estava praticamente sozinho, e nós sabemos que é um jogador diferenciado, mas que não pode ser, é tipo o D'Alessandro, tipo o Diego Souza no Grêmio,
não pode exigir 100% dele. Vai jogar um jogo, o outro tem que ficar fora. Parece-me que buscaram, né? Então a gente tem visto aí de que tem condições, e melhor do que isso, porque além de dar uma vaga na divisão principal, a divisão de acesso esse ano, pelo menos a gente estava vendo aí, poderia dar uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D. E é isso que falta, né? A gente vê um time como o Veranópolis, anunciando que vai terminar. E é um time que joga só meio semestre. E nós sabemos e nós que vivemos de esporte, tu que gosta, trabalhando na mídia esportiva, a gente sentia falta do segundo semestre, né? Então, se o Inter conseguir ir bem, ter uma vaga na Série D ou uma Copa do Brasil, que possa jogar 2 partidas, que hoje é o campeonato que mais dá dinheiro, é importante para a gente comece a ter o Inter possa usar todo ano, né? Porque fica isso aí, tu faz um time, termina o campeonato, tu tem que sair atrás. Mas sabe que tem uma resistência dentro da própria imprensa contra disputar uma competição a nível nacional, né? Mas... O pessoal diz que não tem estrutura financeira, né? Que a última vez que foi uma experiência triste, que o Internacional estava bem, disputou um campeonato brasileiro e quebrou, né? Mas aí fica aquela pergunta, então vou manter um time para disputar só uma divisão de acesso, nunca subir, nunca buscar coisas melhores? E eu sempre digo que Santa Maria é a 5ª cidade do estado, nós somos 300 mil habitantes, né? Aí tu te impressiona quando tu vê aqui cidades menores que Santa Maria com os times fortes e disputando, né? Pelotas são muito maior que Santa Maria e tem 3 times, Pelotas, Brasil e o Farroupilha ainda, né? Próprio Bento Gonçalves é bem menor. Rio Grande, né? Então eu acho que Santa Maria ela precisa, porque senão fica no lugar comum. É que nós aqui no programa a gente começar a falar sempre da coisa comum, a gente não mudar alguma coisa, não buscar. Para que estamos aqui? E a Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, hoje é o campeonato que mais dá dinheiro. Uma partida na Copa do Brasil dá R$500 mil. Talvez você não consiga arrecadar isso num campeonato gaúcho de divisão de acesso. Então, na verdade, que o Avenida de Santa Cruz jogou 2 partidas, teve sorte de R$1 milhão. De repente, isso é bom para pegar um dinheiro, guardar, né? A gente sabe que tem que melhorar a estrutura do estádio para disputar uma campeonato nacional, principalmente iluminação, que é o problema, né? Mas eu vejo que o que a gente precisa em Santa Maria é que as pessoas participam mais, né? A gente vê que tanto o Inter de Santa Maria e o Rio Grandense, nessa época, ele era o segundo time. Ou eu sou colorado e gremista e talvez eu seja Rio Grandense. Tem que mudar um pouquinho esse paradigma, né? É essa coisa. Como fazer isso? Não tem que buscar alternativas, né? Mas eu acho que para o Inter se manter, eu sempre disse, ele vai precisar se manter durante todo o ano, de alguma forma. O Jauri que assumiu agora, pelo menos ele tem conhecimento do dinheiro, porque ele foi da parte de tesouraria e continua administrando. E a gente tem que parar um pouquinho nessa cidade com a tal de demagogia e hipocrisia, né? As pessoas têm que ajudar mais e criticar menos. Isso aí em todos os setores de esportes. A gente sempre diz aqui no nosso programa que Santa Maria tem mais de 45 esportes e com atletas em destaque. O que falta é as pessoas se dar conta disso. Às vezes são investimentos baratos, não são investimentos muito caros, né? Para a gente poder ter um retorno aí e levar o nome de uma empresa aí. Vamos aguardar, claro que para todos os esportes esse ano foi um ano atípico. Aliás, para toda a vida do brasileiro. A pandemia nos pegou e talvez nos mostrando de que a gente precisa repensar algumas coisas, mas vamos aguardar aí. Mas voltando à divisão de acesso, eu confio muito no elenco dentro de Santa Maria. Eu acho que é um dos elencos que perdeu menos gente, né? E tem grandes chances de ou subir para a divisão principal ou tentar uma vaga na Copa do Brasil ou a Série D do Brasileirão. É bom que se saliente, né, hoje é que não vai descer ninguém no Gauchão, está todo mundo falando isso, não vai descer ninguém, mas vai subir 2 igual. Só vão dividir depois a verba da TV, os 2 últimos que disputaram a primeira divisão com os 2 primeiros do acesso. Vai haver acesso, só não vai haver descenso, né? Isso que o pessoal tem que entender, né? O descenso em função, né, da diminuição dos jogos aí do Gauchão. Senão teríamos, né? Mas o acesso, aí não teria por que ter a divisão de acesso se não tivesse a sub. Então, o acesso vai existir, mesmo não descendo 2, vai subir 2. E vai subir 2 times e tem essa chance de ganhar uma Copa do Brasil e uma Série D, né? E aí a verba é dividida entre esses 2 aí, né? Então tem esse. Pelo que eu tenho visto assim nas notícias, nos sites, um dos times que menos perdeu o elenco foi o Inter de Santa Maria, né? A gente viu um bom elenco, né? Um time que estava mais coeso. Aumentou a estatura, que era um problema que o Inter teve no passado, tu lembra disso? Nós tomamos muito gol de cabeça, né? E sofrimos tanto no ataque como na defesa. A estatura do time subiu, né? O Sananduva, quando desconhece a aldeia, trouxe jogadores pontuais, se veio jogadores identificados, voltou jogadores importantes aqui.
Então, eu acredito que, voltando à divisão de acesso, aí o Índice da Maria vai fazer um bom papel. Acho que tem tudo para fazer um bom papel em termos de bons jogos. Na tua opinião, Rogério, para a gente fechar isso aí, o que teria que ser feito para o pessoal despertar e apoiar esses esportes que estão tão órfãos, como você tem colocado sempre aí para a gente? O que pode ser feito? Quem tem que se mexer? O que tem que ser feito para que haja, então, essa possibilidade de maior apoio a esses esportes? Tess, eu acho que é um trabalho em conjunto, né? Falha a nossa população, porque Santa Maria, a gente tem que ter uma ideia, é uma cidade dormitória transitória, né? Uma cidade que as pessoas vêm e vão. Eu brinco às vezes, Santa Maria às vezes é uma casa alugada. Não é que tu não cuide da tua casa alugada, mas tu não cuida igual como da tua casa própria, tu cuida o básico. Então acaba não gerando esse vínculo com a cidade, né? Precisamos de um trabalho de conscientização, precisamos. Mas também as equipes precisam. As equipes falham muito, eu tenho cobrado isso. Qual é o ponto hoje onde tem mais concentração de pessoas em Santa Maria? Tu sabe, foi tu que deu o nome. É boca maldita. Calçadão. Quantas equipes usam o calçadão para divulgar seus jogos? Seja da divisão de acesso em Santa Maria, seja do futsal, do União, são poucos que usam para divulgar. E tu sabe que o ser humano ele é um ser individualista e um ser que ele tem uma coisa chamada... eu gosto de ser convidado VIP, sabe? Gente, vamos lá. Não, se tu começar a fazer um trabalho, fulano, não, lembramos de ti, até para se associar. Infelizmente é assim, do ser humano. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto, né? De pertencimento à cidade. E não é só nesse sentido, né? Se a gente olhar e a cidade é suja, a cidade é mal cuidada. E a gente cobra de todo mundo. Eu cobro do prefeito, eu cobro do... Cara, se cada um fizer a sua parte um pouquinho melhor, a gente muda isso aí, né? Então eu acho que é um trabalho das equipes, né? Eu acho que tem que parar, no Índice da Maria mesmo, tem que parar aquela história de trocar de camiseta. Não vai ser trocado. A história é de quase 100 anos com esse nome. Então trocar porque é vermelho, não vai. Quem quiser ir, vá de vermelho, quem não quer ir de vermelho, vai de azul, não importa. Também sou contra isso. Não venha no estádio com camiseta do time. Não, vai com a camiseta que quiser. O importante é torcer. Então essa história de trocar de nome não tem. Que nem que o Rio Grandense tem 100 anos. Então é o trabalho das equipes, elas procurarem estar mais presentes, né? Se fazerem mais presentes. As mídias sociais funcionam muito bem hoje, né? Tratarem as pessoas, é aquela história, se tu tem que ir lá bajular, tem que ir, é um interesse meu, né? Procurarem mais as mídias. Quantas vezes nós demos espaço aqui na TV Santa Maria para todas as equipes? Quantas vêm às vezes, né? E assim, então eu acho que é um trabalho árduo nesse sentido aí, né, de valorizar as marcas da cidade. Também acredito que eles precisam se aproximar mais da UFSM, que eu digo hoje que a melhor marca de Santa Maria é a UFSM, e ela tem um potencial ali dentro de profissionais de todas as áreas para ajudar, seja na parte esportiva, seja na parte de divulgação, de marketing, de auxílio. Acho que isso a gente precisa fazer essas ligações com marcas importantes. Quem é que banca o São Gabriel lá em São Gabriel? Não é uma fábrica de arroz? Né? E banca, mas tu liga o nome, né? Há muito tempo nós falávamos, tu falava em Enxuta de Caxias, o que tu lembrava? Futsal, né? Tu falava na pitch aqui de Santa Cruz, tu lembrava do basquete. Tu falava na Ubra, tu lembrava do vôlei. E essas ligações têm que ser feitas, tem um potencial muito grande com universidades, coisas e tal. Então eu acho que precisa isso, um trabalho conjunto, né? Todo mundo junto. É aquilo de sentar numa mesa de espírito de qualquer interesse. Chamem a imprensa, chamem as pessoas que geram opinião, chamam as entidades. Gente, nós temos que abraçar as equipes daqui. E tem muita gente boa aqui, tu sabe disso, tu conhece. Nós falamos essa semana sobre pádel. Pô, tem atletas em destaque daqui do pádel, estão no mundo todo jogando. Né? Nós temos em Santa Maria aqui um dos 10 melhores canoístas do mundo. Não ganhou, mas foi um dos 10 melhores do mundo, está aí com um projeto de canoagem. O handball de Santa Maria era fantástico, né? Com treinador da seleção, jogadores da seleção. O vôlei daqui a gente tem atletas bons. O basquete aqui que escreveu a história. E a gente tem hoje uma infinidade de pessoas trabalhando. Então precisa isso. Eu acho que as pessoas se despirem do interesse pessoal e tentar achar caminhos, né? Cada um sentadinho, mas não é um trabalho de uma só. Não é só de um time, não é só de uma modalidade, é de todo mundo. Muito bem. Sei que você está numa nova missão aí, né, Rogério? Pela frente. Nós desejamos aí todo o sucesso do mundo e que consigas levar adiante as tuas ideias aí, que realmente são muito boas. Tesses, a gente depois de praticamente
4 anos aqui dentro da TV Santa Maria, né? A gente começou aqui com o programa Tradições, que era um programa tradicionalista, né? Depois, por tua culpa, culpado é tu, né? Então vamos dar nome aos bois. Quem cria os monstros foi ele, né? Que me chamou para cá para fazer o Zona Esportiva, né? Numa passagem, eu nunca me esqueço que ele me botou aqui numa segunda-feira. Eu disse assim: eu vou assistir segunda, terça e quarta e começa na quinta. Eu disse: não, começa amanhã, né? E a gente ficou aqui 2 anos no Zona Esportiva, um pouco sozinho, um pouco com testes, aprendendo muito, né? E o esporte que eu gosto. E eu sempre digo que às vezes a vida te apresenta alguns desafios. A gente pode se acomodar e ficar reclamando dos outros, né? Que tem que mudar, ou tentar fazer parte dessa mudança, né? Eu sei que é um momento delicado nesse país, né? Um momento delicado no mundo, né? A gente está desacreditando das pessoas, né? Então, talvez mude alguma coisa quando a gente se apresentar, mas eu resolvi sair do lugar comum, né? E tentar encarar esse desafio. Então a gente vai ficar ausente aí até o final do ano, né, da TV Santa Maria. Não sei depois como é que vai ser. Com certeza a gente vai voltar um dia, ou seja, falando de esporte, ou seja, falando de tradições, né? Mas nesses 4 meses aí, por força da legislação eleitoral, a gente vai ficar ausente, né, respeitando, né? E vamos entrar nessa luta aí, Tesses, né? Da mesma forma, de maneira humilde, de maneira simples, né? Eu sempre digo que ninguém vai descobrir a América nem botar o ovo em pé. Eu acho que a simplicidade, eu vi uma vez uma pessoa dizer assim: a grandeza da vida está na simplicidade dos gestos. Não é fazendo coisas grandiosas, é fazendo coisas simples e bem feitas, né? É muito melhor comer um feijão com arroz bem temperado do que inventar uma comida de alto nível lá e errar no tempero, né? Então, eu agradeço aí a TV Santa Maria por todo o apoio, todo o carinho nesses quase 5 anos aí, a ti, Tesses, pelo aprendizado. Às vezes nós discutíamos, a gente brigava, vai ser normal, né? O dia que a gente ficar falando a mesma linguagem não vai ter graça, o mundo não vai ter graça, né? Então, obrigado pelo carinho de vocês aí e, se Deus quiser, quando 2021 chegar, a gente se encontra aí, né? Com certeza, isso aqui é um vício e uma cachaça, né? Eu digo, hoje eu falo de esporte, eu trabalho em esporte, assim como milito no tradicionalismo, com o carinho, né? E tento fazer o que é melhor possível aprendizando. E aprendi muito nesses 4 anos aqui na TV Santa Maria. Então, obrigado a vocês do carinho aí, né? E a gente vai ficar fora do ar aí por um tempo aí da TV, né? A gente se encontra pelas ruas de Santa Maria aí, Tesses. Obrigado por todo o carinho e todo o apoio. O único defeito que tem é ser colorado. Pois é, isso é uma coisa que a gente sempre se dá conta, que o gaúcho sempre foi assim, né? O gaúcho, ele foi espanhol e português, ele foi maragato e chimanco, ele foi liberal e republicano, e ele é colorado e gremista. Nós não tivemos a terceira força, né? E é por isso que os dois estão dentro. Um abraço. Tchau. Até segunda-feira. Bom final de semana.